Eu vou começar a falar, contar para vocês uma frase que eu escutei na quinta-feira passada e que eu acho que ela se encaixa perfeitamente com o que eu quero discutir aqui hoje com vocês. Fui fazer uma audiência na quinta-feira passada, uma audiência de instrução de julgamento, numa das varas de família daqui de Belo Horizonte, e um caso super bacana de multiparentalidade. E aí, quando eu cheguei lá com os meus clientes, o juiz virou para mim e falou assim: doutora, explica direito o que a senhora quer. E aí eu expliquei para ele virou para mim e falou assim: pode preparar o recurso, pode preparar o recurso. Aí eu falei: excelência, eu fiz minha tese de doutorado sobre isso, foi em 2013 que eu defendi, na época não tinha muita coisa, mas agora já tem muita jurisprudência. E ele falou comigo: doutora, jurisprudência é igual a sorvete, tem para todo gosto e para todo sabor. E quando eu estava preparando a palestra, eu combinei com o Zé Roberto que eu falaria sobre o aspecto polêmico da jurisprudência. Eu realmente cheguei a essa conclusão e eu acho que quando no final da minha fala vocês vão acabar concordando com esse magistrado de que realmente a jurisprudência é igual a sorvete. Então vamos lá. Eu escolhi 4 tópicos para a gente trabalhar. Primeiro eu vou falar sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O que fala o artigo 1790 do Código Civil? Acredito que todo mundo aqui já sabe, mas 1790 ele trata a respeito da sucessão do companheiro. O companheiro ele não recebeu o tratamento do 1829, que fala da sucessão hereditária, da ordem de vocação hereditária, e o legislador colocou ele numa disposição completamente diferente lá no 1790. Então eu trouxe aqui um caso hipotético para vocês, só para situar, que João e Maria viviam em união estável há mais de 20 anos, eles adquiriram um patrimônio de 600 mil na constância dessa união. Por força do regime de bens que prevalece da comunhão parcial, a Maria ela é meeira e eles não tiveram filhos, João não tem ascendentes, mas ele tem um primo que Maria, embora tenha convivido com ele durante mais de 20 anos, ela sequer conhecia esse primo. E quando do falecimento de João, esse primo fica sabendo que ele tem direito a uma beiradinha da herança. E aí ele corre para se apresentar para ela e fala: olha, eu vim concorrer com você. E aí se discute, será que, na verdade, essa discussão ela existe desde 2002, desde que o Código, desde 2003, que o Código entrou em vigor, só que ela se mostra atual até os dias de hoje, porque nem a doutrina e muito menos a jurisprudência chegaram a um denominador comum com relação ao 1790. E aí, coloquei aqui para vocês que a Maria ela vai receber 300 de meação e ela recebe de herança apenas 100. Enquanto esse primo distante, que nem convivia com eles, vai receber 200 mil. E aí a questão que se coloca esse artigo ele é constitucional ou ele é inconstitucional? E por que dessa constitucionalidade, ou inconstitucionalidade? Porque quem defende que o artigo é inconstitucional, fala o seguinte: olha, o artigo ele é inconstitucional porque o 226 da Constituição, ele equiparou a união estável ao casamento. E se a união estável ela foi equiparada ao casamento, então isso significa que tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E quem defende a inconstitucionalidade fala que, na verdade, são institutos diferentes, que ambos são formas de família, são entidades familiares, mas que são diferentes e que por isso não havia nenhum problema do legislador tratar de maneira diferenciada a proteção a essas famílias. O companheiro ele não está desprotegido, a proteção dele ela é diferenciada. Até o Zé Roberto falou que muitas vezes o companheiro ele recebe uma proteção, se a gente parar para pensar, melhor. Se a gente parar para pensar que a maioria de nós, quando se casa, não tem nada e que a gente vai adquirindo as coisas ao longo da vida, então realmente o companheiro teria um status melhor. E aí também se questiona se você vai dar os mesmos direitos, conferir os mesmos direitos para o casamento, para a união estável, qual seria a razão de viver em união estável e não de se casar? Por que haveria essa diferenciação? Se é a mesma coisa, se tem os mesmos direitos, então bora todo mundo casar. Ou vamos todo mundo viver em união estável. E aí,
Lá em 2005 nós tivemos um projeto de lei que ele propunha a revogação do artigo 1790, mas esse projeto de lei hoje ele se encontra arquivado. Eu coloquei aí para vocês as questões do ponto de quem defende a constitucionalidade e quem defende a inconstitucionalidade, que foi o que eu já falei para vocês. E muito se fala também a respeito da autonomia das partes, que se eu não quero me casar, eu estou assumindo os riscos e os efeitos de viver uma união estável. Agora, o grande questionamento que eu me faço será que quem vive em união estável, ou será que quem se casa, sabe quais que são os efeitos desses dois institutos? Então, e é uma coisa que eu defendo muito, que a advocacia hoje ela tem que ser preventiva. Você não tem que esperar a bomba arrebentar para você procurar um advogado. E aqui no direito sucessório, a gente vê muito isso. Mas, enfim, embora a gente tenha esse problema desde 2003, fato é que a jurisprudência até hoje ela não se uniformizou. Então, eu coloquei ali o Distrito Federal, o Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás falam que o 1790 ele é constitucional, ou seja, que casamento não é a mesma coisa de união estável, que não fere a Constituição e que, portanto, o 1790 ele tem que ser aplicado. Em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente não tem decisões unânimes, tem decisões para todo gosto. E eu até coloquei ali entre parênteses, que eu achei muito interessante um julgado do Rio de Janeiro, que ele fala que o 1790 é realmente uma lei injusta, mas que lei injusta também tem que ser aplicada. E nós tivemos em 2011 o pleno do Tribunal de Justiça daqui de Minas Gerais. Ele decidiu eles fizeram um incidente de inconstitucionalidade, mas eles determinaram que o 1790 é constitucional. Então, o pleno do TJ, ele falou, olha, o 1790 é constitucional. E aí eu estava discutindo com uma amiga minha que é assessora de um desembargador, e eu perguntei para ela, a decisão do pleno do TJ vincula? Ela falou, não. E também estava conversando com o Dr. Newton ontem, e ele também falou que não. E aí, ela tinha falado comigo que vinculava, aliás, o Dr. Newton falou que não. E aí, eu estudando, eu vi um julgado de 2013, então a decisão do pleno é de 2011, eu vi um julgado de 2013, contrário daqui de Minas, contrário a essa decisão do pleno do tribunal. Então, vocês verem que aqui em Minas Gerais a gente não tem uma uniformidade de decisões, o que gera em quem advoga na área uma insegurança muito grande, porque eu não posso falar com certeza para o meu cliente, olha, o caminho é esse ou o caminho é aquele. Vai depender de qual câmara que vai cair o recurso, vai depender de quais vão ser os desembargadores, qual é a posição do juiz. E essa decisão do TJ, ela foi muito interessante, que a companheira, ela se apresentou perante o juiz como a herdeira única, não tinha descendentes nem ascendentes. E parece que ela não falou nada a respeito dos colaterais. Então, o juiz de primeira instância determinou que ela pudesse adjudicar todo o patrimônio deixado pelo companheiro dela. Só que apareceu uma irmã, e essa irmã entrou com uma ação anulatória dessa adjudicação, falando, olha, o meu irmão, que viveu com ela durante X anos, ele deixou bens particulares. E ela, enquanto companheira, ela só herda os bens comuns. Os bens particulares, ela não pode ser herdeira. Esses bens particulares, eu, irmã, tenho que ser dona deles sozinha. E aí, o juiz julgou procedente essa anulatória de partilha. Então, essa companheira recorreu em 2013 para o TJ daqui de Minas. O relator, ele negou provimento ao recurso da companheira, porque ele falou que o 1790 era constitucional. Então, que a irmã do companheiro, ela que deveria receber os bens particulares. Mas o revisor e o vogal falaram que o 1790 é inconstitucional e eles aplicaram o
o artigo 1829, inciso 3º, ou seja, eles equipararam o companheiro ao cônjuge. Eles falaram, na falta de ascendentes e de descendentes, se o cônjuge herda tudo, o companheiro também vai herdar tudo. Então vejam bem, aí inclusive nesse julgado, o revisor ele fala que a decisão do pleno do TJ, que foi de 2011, ela não é vinculativa e que ela não tem caráter erga omnes. Então, ou seja, resultado, a companheira ela recebeu tudo, mas passou aperto, né? E a decisão não foi unânime. No STJ, a gente ainda não tem também nada definido. O ministro Luiz Felipe Salomão, ele propôs uma arguição de inconstitucionalidade para o STF, alegando que a preferência pelos parentes sucessíveis, inclusive de 4º grau, como no caso do primo, em detrimento do companheiro, ela fere a Constituição, porque ele fala que o intuito da Constituição é proteger a família e que ele entende que essa família seria aquela família, em primeiro lugar, a família nuclear. Então, o companheiro estaria ali protegido. Só que essa arguição de inconstitucionalidade ela não foi para o STF, porque, por uma questão procedimental, eles entenderam que ela não tinha como ir para o STF. E teve uma decisão em sentido contrário do STJ, que fala, aliás, com relação também a essa arguição de inconstitucionalidade, que fala que, sem dúvida alguma, a equiparação do cônjuge ao companheiro, além de não encontrar amparo no artigo 226 da Constituição, até porque o 226 da Constituição fala que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, então se deve facilitar a conversão, significa que não são coisas idênticas e que esvaziaria por completo o instituto da união estável e retiraria do casal o direito de escolher qual tipo de união eu quero ter. Então, se tudo vai ficar igual, qual que é o sentido de escolher por uma coisa ou por outra? Então, no STJ a gente ainda não tem nada nesse sentido. No STF, eu achei que eu ia trazer uma notícia fresca para vocês, porque no dia 16 de junho agora ia ser o julgamento, mas eles adiaram esse julgamento. O STF, ele entendeu que essa questão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 1790 é matéria de repercussão geral, que não atinge só as partes daquela demanda, mas toda a sociedade. Mas ele ainda não adentrou ao mérito. Mas eu li já o parecer da Procuradoria-Geral da República, que é pela constitucionalidade do 1790. Então, o parecer da Procuradoria-Geral da República fala que o 1790 é constitucional, que não tem problema nenhum, que o companheiro tem que ter um tratamento mesmo diferente do cônjuge. Então, nós ainda, a gente está esperando a decisão do STF, que não sei se vai demorar, ia ser dia 16 de junho agora, mas eles adiaram esse julgamento. Então, em breve vamos, quer dizer, em breve não sei, né? Mas assim, eu espero que em breve a gente tenha alguma posição sobre isso, até para facilitar a nossa vida enquanto advogados, enquanto professores. Outro tópico que eu trouxe é a questão do cônjuge casado pelo regime da separação absoluta de bens. E aí também existe uma polêmica. O cônjuge casado pelo regime da separação absoluta de bens, ele concorre ou ele não concorre com os descendentes? O regime da separação absoluta de bens é aquele regime convencional. Eu opto por aquele regime, eu escolho aquele regime. Então, ele é fruto da vontade das partes. E quando eu caso por esse regime, eu escolho que eu não quero ter patrimônio em comum com o meu cônjuge. E aí, eu até estava discutindo com a Carolina se essa escolha por não ter um patrimônio em comum com o meu cônjuge, o que é meu, o que é dele, essa decisão, ela vai surtir efeito só durante a vida, ou ela vai surtir efeito pós-mortem.
E é o grande debate, tanto da doutrina quanto da jurisprudência. Por quê? Porque o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, se a gente faz uma leitura dele, a gente chega à conclusão de que quem é casado pelo regime da separação absoluta de bens é herdeiro. E aí então fica o questionamento. Mas espera aí, em vida eu escolhi não ter um patrimônio em comum. E aí o legislador fala comigo, olha, Gorete, agora em vida, você não vai dividir. Se você divorciar, meu marido pensa, eu vou casar, e aí ele é muito rico. Aí ele vira para mim e fala assim, Gorete, não quero ter um patrimônio em comum com você. Como prova do seu amor, você vai casar comigo pelo regime da separação absoluta de bens. Eu falo, ok, então vou casar pelo regime da separação absoluta de bens. Se eu me divorciar dele, eu não vou ganhar nada. Mas se ele morrer, eu sou herdeira. Então, tá valendo mais o marido morto, né? Então, e aí fica essa questão. Essa escolha que eu fiz em vida. O legislador ele tem o poder de mudar essa escolha para quando da minha morte. Então, quer dizer, em vida eu não quis ter um patrimônio em comum. Mas, pelo princípio da proteção ao cônjuge, ele está falando, olha, quando você morrer, sinto te dizer que ele vai ser seu herdeiro. E aí, como que a jurisprudência vem tratando a respeito disso? Nós tivemos um caso polêmico em 2010 no STJ, que por unanimidade o STJ definiu que o cônjuge casado pelo regime da separação absoluta de bens não era herdeiro. Esse caso foi de relatoria da ministra Nancy. Foi uma situação peculiar, porque quando eles se casaram, o marido já era muito doente, o casamento durou poucos meses, todo o patrimônio já tinha sido adquirido anteriormente, ele tinha filhos, e ela então criou uma tese nova, onde ela falou que quando o 1829 fala que quem é casado pelo regime da separação obrigatória não é herdeiro, ela falou o seguinte, olha, qualquer regime de separação é obrigatório. Um é obrigatório por força de lei, o outro é obrigatório por força do pacto constitucional. Então, eu tinha estudado, que a gente tinha o regime da comunhão universal, da comunhão parcial, da participação final nos aquestos, da separação absoluta e da separação obrigatória. Então, eu sempre ensinei também para os meus alunos que a gente tem 5 regimes de bens. De acordo com esse julgado do STJ, a gente só tem um regime de separação, que é obrigatório, por força de lei ou por força de pacto constitucional. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho um pouco assim, forçação de barra. Mas enfim, quem sou eu para falar que o voto dela é forçação de barra. Mas vamos discutir. E aí fica também o questionamento para vocês, Se um cliente chega no escritório e ele fala, doutora, eu não quero ter patrimônio em comum com o meu cônjuge, se eu me divorciar dele, e quando eu morrer, eu também não quero que ele herde nada meu. Existe alguma saída? Existe alguma saída? Só não casar? Mas o sonho da minha vida é casar. Como é que faz? Então, o que você pode falar? Olha, você faz doação para quem você quiser, ou você faz um testamento para você diminuir a cota parte do cônjuge, mas hoje a jurisprudência está falando predominantemente que ele vai ser herdeiro. Então, você tem como diminuir a cota parte que ele vai receber, mas a gente não tem como fugir disso. Até a Carolina deu a ideia de viver em união estável e fazer um pacto de convivência, optando pelo regime da separação absoluta de bens. Mas então, quem quer casar, não tem jeito. Então está aí esse julgado, mas aí em 2014, esse julgado da ministra Nancy, que foi por unanimidade, foi em 2010. Aí, em 2014, nós tivemos outra decisão, onde eles definiram que o cônjuge é herdeiro. Então veja bem, na STJ, a decisão em 2010 ele não herda, em 2014 ele já herda. E aí a ministra Nancy, ela fala que se você falar que o cônjuge ele vai herdar pelo regime da separação absoluta de bens, você está mudando o regime de
bens que ele escolheu, e você está mudando esse regime de bens sem a permissão dele, porque ele já faleceu. Então ela não concorda com essa possibilidade, ela insiste na manutenção dessa posição. E os votos vencedores, eles aplicam a letra filha da lei, né? Eles falam que o 1829 é claro que se ele não excepciona a separação absoluta é porque o cônjuge é herdeiro, e também eles falam que o regime de bens ele não é extensivo para após a morte, que o regime de bens ele é um instituto do direito de família, que ele não é um instituto do direito sucessório, o que também é muito complicado, porque hoje quando a gente vai se casar ou viver um estável, a gente tem que pensar que o regime de bens ele surte efeito tanto quando de um divórcio como de uma eventual morte. Então, como falar que o regime de bens ele é um instituto afeto apenas do direito de família? Ele vai surtir efeito no direito sucessório, vocês estão vendo aqui. Depois, se vocês quiserem também, eu posso mandar os slides para vocês, e também eu tenho vários julgados, né, Rodrigo? Que os meus alunos foram me ajudando, e também posso passar depois os trabalhos para vocês, porque tem várias decisões. São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles fizeram inclusive no Tribunal uma uniformização de jurisprudência, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraná, falam que o cônjuge casado pelo regime da separação absoluta de bens, ele é herdeiro, e eles aplicam a literalidade da lei. Minas Gerais, né, aqui estamos, temos decisões nos dois sentidos. Coloquei aí as decisões para vocês. Essa decisão é de outubro de 2014. Ela fala que o cônjuge sobrevivente, separação total, exclusão da legítima. E aí ele fala do princípio da autonomia da vontade. Se os cônjuges optaram por não ter patrimônio em comum durante a vida, que essa escolha vai surtir efeito também pós-mortem. Então aqui o cônjuge não herda. Já que o cônjuge ele é herdeiro. Então, a mais adequada interpretação do que respeita à separação convencional é aquela que entende ter o cônjuge de direitos sucessórios em concorrência com os herdeiros do autor da herança. Então, vocês escolham aí qual partido que vocês querem. E nós temos o enunciado número 15 do IBDFAN, que foi publicado no último congresso do Congresso Brasileiro de Direito de Família, que fala que mesmo casado no regime da separação convencional de bens, ele é herdeiro, e o enunciado 270 da terceira jornada de Direito Civil também fala que ele é herdeiro. Então nós temos esses dois enunciados. Mais um ponto, que é a questão do regime da comunhão parcial de bens. Eu, porém, sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, eu tenho um patrimônio em comum com o meu marido e imagine vocês que meu pai morre, eu ganho de fazenda uma herança, eu ganho de herança uma fazenda, e então, se eu me divorciar amanhã, o meu marido, ele não tem direito a essa fazenda, porque eu adquiri ela a título gratuito por força de herança ou doação. Ele só vai receber ele do que foi adquirido onerosamente durante o casamento. Mas, se eu morrer, o que ele vai receber? Parte da minha fazenda. Então, também a jurisprudência, ela oscila no que diz respeito à partilha do patrimônio particular de um dos cônjuges, do cônjuge, aliás, que faleceu. E aí a gente tem um caso lá no escritório, um caso recente, a gente até distribuiu o inventário essa semana. Eu sou advogada, nós somos advogadas da filha única do casal, e não me perguntem porquê, mas ela não tem uma relação boa, com o pai. E aí ela falou, meu pai falou que eu não tenho direito a nada. E aí eu falei, não, eu vou... o pai e a mãe eram casados no regime da comunhão parcial de bens, e todo o patrimônio do casal foi adquirido durante o casamento. Aí eu falei com ela, olha, não, eu entendo que você é dono de 50% do patrimônio, porque não existe patrimônio particular. Para mim, seu pai vai ser herdeiro só do patrimônio particular. Como não existe patrimônio particular, então você é dona de 50% e ele é dono de 50%.
Aí eu falei, olha, eu vou ligar para o advogado do seu pai para a gente tentar fazer um acordo, distribuir uma petição única. E aí eu liguei para ele, ele virou para mim e falou assim, doutora, eu não vou fazer acordo com a senhora, porque a senhora está falando que o seu cliente tem direito a 50%. E para mim ela tem direito a 25%, meu cliente tem direito a 75%. Aí eu falei, então realmente não tem acordo. Então a gente vai ter que esperar. Por quê? Porque tem jurisprudência realmente no sentido que ele entende. Tem jurisprudência que fala que o companheiro, que o cônjuge, ele vai ser herdeiro dos bens comuns, tal como ocorre com o companheiro. Então ele não quis fazer acordo. E aí nós vamos jogar na loteria. A gente vai ver qual dos dois clientes que vai ganhar mais. Então a questão colocada a incomunicabilidade dos bens particulares, ela se estende para depois da morte. O cônjuge, ele seria herdeiro de qual patrimônio? Herdeiro, aí não estou discutindo minha ação. Ele é herdeiro dos bens comuns ou ele é herdeiro apenas dos bens particulares? No STJ, a gente tem decisões conflitantes. Tá? A gente tem tanto decisão que fala que ele vai herdar com relação aos bens particulares, quanto a gente tem decisão que fala que ele vai herdar com relação aos bens comuns. Então, também nada pacificado por enquanto. Só um parênteses. A segunda sessão do STJ, em abril de 2015, ela entendeu que o cônjuge é herdeiro dos bens particulares. O que também não deixa de ser uma modificação no regime de bens excluídos enquanto vivos, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro tem dupla interpretação. Vocês estão vendo que aqui em Minas a gente tem dupla interpretação para todas as situações, né? Que ele é herdeiro dos bens particulares, são esses estados que eu coloquei aí, e que ele é herdeiro apenas dos bens comuns. Eu não encontrei nenhum tribunal que defendesse apenas essa ideia. E por fim, meu tempo já está acabando, já estou terminando de falar, a questão da filiação híbrida. O que é filiação híbrida? O legislador ele se esqueceu. Quando ele tratou do 1790, ele falou, olha, o companheiro, se ele concorrer com filhos dele e do companheiro falecido, ele vai receber a mesma cota que couber a cada filho. Se ele concorrer com filhos só do companheiro, ele recebe a metade do que couber a cada um desses filhos. Mas o legislador se esqueceu da filiação híbrida. O que é filiação híbrida? Aqueles filhos que são de ambos, dos dois. Né? Eu agora, por exemplo, casei com uma pessoa que já tem filhos e eu tenho filhos com ela. Então existem filhos só dele, mas existem filhos comuns. E na verdade isso não poderia ter sido esquecido pelo legislador, porque essas famílias, foi até o tema da minha dissertação de mestrado, são chamadas de famílias reconstituídas, famílias recompostas, famílias mosaico, e elas estão cada vez mais presentes no cenário brasileiro. Tanto é que em 2010 elas até entraram para o censo do IBGE, que constatou que 16% das famílias brasileiras são famílias reconstituídas, as famosas famílias formadas pelos seus, os meus e os nossos. E o legislador se esqueceu dessa possibilidade. Então, Santa Catarina e o Distrito Federal, eles aplicam o inciso 1º do 1790, ou seja, eles dividem igual para todo mundo, mas eu achei uma decisão do STJ de 2011 que mandou aplicar o inciso 2º. Ele fala que vai aplicar o inciso 2º, por quê? Porque o inciso 2º, ele favorece a filiação. Porque como os filhos vão receber o dobro do companheiro, então ele fala, olha, todos os filhos têm que ter o mesmo tratamento. Você não pode falar que um filho vai receber a metade e o outro vai receber o dobro. Então, já que todos os filhos têm que ter o mesmo tratamento, vamos aplicar o inciso 2º para todo mundo, porque beneficia a filiação. Mas, essa decisão é de 2011, não tem uma decisão mais nova, e foi a hipótese, né, que eu queria trabalhar com vocês, que eu menos achei julgados nesse sentido, mas eu acho que mais para frente nós vamos encontrar mais coisas. Enfim, queria agradecer a vocês. Eu sei que eu não trouxe solução para nada, mas a ideia era essa mesma. A gente trabalha com essa insegurança. A gente estava discutindo, a Carolina vai falar ali rapidamente, que a gente estava
o que o novo CPC vai trazer, né, a respeito dessa questão da unicidade das jurisprudências, para trazer um pouco mais de segurança para a gente e para que a gente possa passar também um pouco mais de segurança para os nossos clientes. Embora a segurança também me incomode um pouco, porque a segurança pode dar uma ideia de uma coisa imutável, que não vai ser alterada de forma alguma. Então é isso, queria agradecer a vocês e vou passar a palavra para a Carolina.